Olá, meu nome é Lucinete dos Santos, tenho 39 anos, sou natural de uma pequena cidade do interior da Bahia chamada Castro Alves. Morei muito tempo na cidade de Rafael Jambeiro, que no momento que eu nasci não era emancipado ainda. Atualmente minha mãe mora em Salvador, com a maioria das minhas irmãs. Meu pai faleceu quando éramos ainda pequenos, até a partir daí minha mãe é uma grande guerreira como tantas mulheres, né? E sou formada atualmente em serviço social. Estou cursando teologia aqui na PUC Minas. Eu desejava ser religiosa e buscava carismas específicos. Onde servir? Onde seguir? Ser religiosa onde? Então eu lembro que um dia eu estava passando uma revista e encontrei que tinha várias propagandas vocacionais, várias congregações, vários carismas específicos. E fiquei impactada diante de um carisma. Era uma imagem de uma mulher encurvada. E do lado daquela mulher encurvada tinham os seguintes dizeres: jovem, defende minha dignidade e meu valor. Quando eu li aquela frase diante também daquela imagem, eu fiquei impactada e senti como se um apelo. A gente não sabe explicar direito. É como se você sentisse suas entranhas se moverem diante de um apelo de vida. Então, a partir daí, eu lembro, né, tenho essa revistinha até hoje, sublinhei essa propaganda vocacional, sublinhei também o endereço, que era das Irmãs Oblatas. E embaixo estava escrito, né, Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. Então, a partir daí, sou acompanhada, né, escrevo para as irmãs, sou acompanhada pela irmã Lúcia Alves, que era promotora vocacional no momento, e em 2005 venho para Belo Horizonte, porque a casa de formação era aqui em BH, e começo a fazer um processo de discernimento vocacional e formação. Fiquei até 2007, e no meio do ano de 2007 eu vi que não era exatamente a vida religiosa naquele momento, a vida religiosa consagrada, e peço para sair do instituto, né? E as irmãs me contratam para trabalhar nas suas obras sociais. O Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor tem como carisma trabalhar com mulheres que exercem a prostituição ou são vítimas de tráfico com fins de exploração sexual. Nasce na Espanha por Padre Serra e Madre Antônia. Hoje está presente em 15 países. Aqui no Brasil, as irmãs chegam em 1935. E aqui no Brasil tem a Rede Oblata Brasil. A Rede Oblata Brasil é composta, né, pelos projetos, ou que a gente chama de unidades, né? Unidade Oblata Antônia, que está presente em Santo Amaro, São Paulo. Unidade Força Feminina, que está presente em Salvador, na Bahia. Na Bahia está presente também a Unidade Pastoral da Mulher. E aqui em Belo Horizonte, no Hipercentro, está presente o projeto, a Unidade Diálogos pela Liberdade. A Rede Oblata Brasil trabalha com 3 grandes projetos de atuação. O primeiro é o de busca ativa ou aproximação, onde a equipe técnica, formada por psicóloga, assistente social, educadores sociais e uma equipe também de voluntários formados, capacitados, vão até esses espaços de prostituição, aqui em Belo Horizonte são os hotéis, para informar as mulheres sobre os serviços ofertados na sede da instituição. Então, o primeiro objetivo é ir até os espaços, compreender a realidade do espaço, se aproximar das mulheres e informar sobre os serviços ofertados. Dentro desse primeiro projeto tem o Melhorando a Qualidade de Vida, em que a equipe seleciona alguns hotéis mais vulneráveis, onde às vezes as mulheres não vão até a sede por várias questões. Então, são trazidos alguns serviços e ofertados dentro desses hotéis para estas mulheres. É o Melhorando a Qualidade de Vida. O segundo projeto é o projeto de acolhida e atendimento. Já acontece na sede institucional. Aí são todos os atendimentos ofertados, atendimento psicológico, atendimento social, encaminhamentos sociais, encaminhamento médico, encaminhamento jurídico, cursos profissionalizantes, técnicas alternativas de saúde, auriculoterapia, acupuntura. Os serviços que não são ofertados dentro da sede são encaminhados para parcerias
diversas, governamentais e não governamentais. Então, esse segundo objetivo são os atendimentos em gerais ao público. O terceiro objetivo é a sensibilização ao advocacy e advocacy. Nesse objetivo, temos 3 estratégias de atuação. O primeiro, ir até escolas, universidades, igrejas, instituições várias, falar sobre a realidade das mulheres que exercem a prostituição. Formar também, dar formações sobre gênero e questões afins, violência contra a mulher. Então, a primeira estratégia é ir a esses espaços. Segunda estratégia é apoiar coletivos e movimentos de mulheres que, se reconhecendo numa situação de vulnerabilidade, de violência, de exploração, tomam consciência e desejam elas mesmas reivindicar direitos, vida para elas e suas colegas. Então, essa segunda estratégia é o momento em que as próprias mulheres dão a cara a tapa, digamos assim, né? Ou seja, elas desejam ir elas próprias reivindicar seus direitos, né, o processo de empoderamento, né, de autonomia, de protagonismo, né? Elas fazem esse processo, porque muitas mulheres, por estar na prostituição, não querem dar a cara, né? Por causa da questão do estigma. Então, essa segunda estratégia corresponde a isso. A terceira estratégia é a participação em espaços de controle social, de incidência política, que são os conselhos, conferência, onde a Rede Oblatas profissionais estão lá, né, dentro do Conselho da Mulher, Conselho de Assistência Social, vão até as instâncias governamentais reivindicar direitos, vida, dignidade, dar a conhecer as vulnerabilidades da realidade da prostituição. Então, o projeto, é a estratégia de advocacy. Quem são essas mulheres que exercem a prostituição? Na Rede Oblata Brasil, foi traçado um perfil geral de quem são essas mulheres, quais são as características gerais desse público. E temos em comum, em todos os projetos, os seguintes perfis. São mulheres advindas de um contexto social de pobreza, de muita pobreza, de exploração, de abusos sexuais. É muito comum escutarmos as histórias de abuso sexual que essas mulheres sofreram quando crianças, por pessoas muito próximas, desde pais, padrastos, tios, avós, vizinhos, pessoas próximas. Então, essa é uma realidade gritante dentro da prostituição, né? Mulheres advindas de um contexto familiar também de muita violência, de opressão, de maus tratos, e às vezes, para fugir dos maus tratos de dentro de suas casas, né? Às vezes essa mulher prefere sair, e às vezes para elas, quantas mulheres nos dizem, né? É melhor viver uma violência fora de casa por outras pessoas. Às vezes o cafetão vai explorar a gente, mas é mais fácil, vai xingar a gente, mas é mais fácil dele, que não é parente, do que você ser explorada, ser abusada por um pai, por um padrasto, por um tio, ser mandada para fora de casa por uma mãe, que é muito comum. E aí são várias questões que a gente teria que trabalhar para compreender essa realidade, né? Então, são mulheres que são mães solo, né? Geralmente, a grande maioria são mães, e foram mães, né? Muito jovens, ainda adolescentes, é muito comum esse índice. A grande maioria são mulheres negras, pardas, né? Finalizando esse vídeo, quero agradecer a Cláudia pelo convite para falar um pouquinho da missão Oblata e da minha atuação nesses anos com as irmãs Oblatas no serviço com as mulheres que exercem prostituição. E para vocês, né, que estão aí fazendo essa pós tão importante para a nossa igreja, para a nossa sociedade, que é o protagonismo da mulher na igreja. Sigam firme, vá avante, avante. Eu acredito nisso, acredito nisso. E posso dizer para vocês que nesse trabalho com as mulheres eu aprendi muito. Digo para as mulheres, eu aprendo com vocês, eu aprendi com vocês. São mulheres guerreiras, mulheres de garra, mulheres que buscam vida, que têm sede de vida. São seres humanos, são gente que batalha, que querem viver, que buscam a vida. E eu aprendi um pouco mais daquela frase que Jesus disse para os doutores da lei e fariseus, que se achavam tão justificados diante de tudo, de Deus e do mundo, e que às vezes somos nós, nas nossas igrejas, nos achamos tão justificados a ponto de querer julgar e colocar o dedo na cara do outro, né? E Jesus diz para os doutores da lei e fariseus:
As prostitutas e os cobradores de impostos lhes precederão no reino dos céus. Aprendi um pouquinho do que Jesus queria dizer, né? Eu aprendi nesse contato, nesse atendimento, nesse abraço, que me faz mais humana no atendimento à mulher, no atendimento aos excluídos da sociedade. As mulheres me ensinaram e me ensinam a viver, a ser mais gente, a ser mais humana, a ser mais cristã. E sigam em frente, sejamos mulheres que emancipam as outras mulheres, deixamos de lado as competições, que às vezes é um entrave no nosso caminho. Aprendamos com Jesus o seu amor, a sua acolhida, a sua pedagogia no encontro com cada mulher. Aprendamos de Jesus, esse ser humano completo, pleno, equilibrado. O que é ser mulher diante de outra mulher, o que é ser mulher diante da vida, diante do universo. Muito obrigada.